Olá, pessoal. Eu sou a aluna Jaira Fernanda da Silva, do curso de Mestrado Profissional em Educação Física, Polo FCT Unesp Presidente Prudente, e essa é a apresentação final da disciplina D01, um mapa conceitual com as problemáticas da educação física. Na primeira semana, discutimos o texto do professor Fernando Gonzalez, onde o autor pontua os 3 tipos de atuação docente, que são elas: as práticas tradicionais, que foi o modelo esportivista que predominou na educação física ali nos anos 70, 80 e início dos anos 90. As aulas se caracterizavam pelo treinamento esportivo, o ensino da técnica, a seleção dos mais aptos para a preparação das equipes escolares para as competições e, como consequência, a exclusão daqueles alunos menos aptos e das meninas que não tinham tanta participação assim nos treinamentos esportivos. O conteúdo era exclusivamente o ensino do esporte, os esportes tradicionais, o ensino do futebol, do handebol, do basquetebol e do voleibol. O segundo tipo de atuação é o abandono do trabalho docente, o famoso rola-bola. As aulas se caracterizam quando o aluno escolhe o conteúdo, o que vai ser feito na aula naquele dia, e o professor é um mero espectador. Os alunos escolhem não participar ou participar, há a predominância dos esportes tradicionais. O terceiro tipo de atuação são as práticas inovadoras, que surgiu junto do movimento renovador da educação física. Esse movimento vem para romper com o modelo esportivista. O ensino do esporte é sim um conteúdo da educação física, mas não é o único. E aí surge a tematização da cultura corporal de movimento, que é o ensino das danças, das lutas, da ginástica, a diversificação da prática. Na semana, discutimos o texto da professora Sureda Arido sobre a relação do ensino dos conteúdos da educação física sobre a teoria e prática. No modelo tradicional, que está fortemente ligado à atuação docente das práticas tradicionais, há predominância do ensinar a fazer, o conteúdo, esportes convencionais, e a predominância do ensino da técnica perfeita. Com o movimento renovador surge o ensinar sobre o fazer, trabalhar os esportes nas dimensões do conhecimento conceitual, procedimental e atitudinal. A diversificação dos conteúdos, que influenciou a concepção de currículos, ou seja, rompe-se o modelo esportivista e os conteúdos da educação física passam a ser divididos em blocos, como aconteceu nos parâmetros curriculares nacionais. Então, vai muito além do esporte em si, mas também é trabalhado as danças, as lutas, os jogos e brincadeiras, valorizando a cultura corporal de movimento. Discutimos aspectos legais da educação física. Na LDB de 61, a prática obrigatória era destinada ao ensino primário e médio e alunos até 18 anos. A concepção de educação física era puramente biológico. Era facultativo a maiores de 30 anos, serviço militar, fisicamente capacitado, alunos do ensino noturno e trabalhador que cumprisse uma jornada maior de 6 horas por dia. Em 71, a educação física passa a ser obrigatória em todos os níveis de ensino, continuando facultativo para esse quadro aqui. Já na LDB de 96, junto a movimentos renovadores da educação física, a educação física aparece no texto como componente curricular obrigatório no ensino básico, sendo a sua prática facultativa a alunos do ensino noturno e continuando com o mesmo quadro aqui. A Lei número 10.793 de 2003, ela altera esse texto e o ensino noturno é vetado, então passa a ser sua prática facultativa nesse quadro aqui e no ensino noturno a educação física. Só que as autoras alertam para o seguinte ponto: essa alteração na lei, ela traz um retrocesso, porque em 96 a educação física é vista como um componente curricular obrigatório que tem seus conteúdos específicos para ser trabalhado, não somente essa visão prática biológica, mas também um componente curricular que tematiza as práticas da cultura corporal de movimento. Essa alteração, ela, de acordo com as autoras, é um retrocesso porque volta aquela visão da educação física de algo puramente biológico, baseado numa prática. E abre brecha para a interpretação, porque assim, o que é facultativo, de acordo com o texto, é a prática da educação física ou a aula?
E aí a autora deixa essa brecha, porque essa lei abre para interpretação. Outro ponto é que a educação física, a organização da disciplina, está atrelada ao projeto político-pedagógico. Então, esse projeto o PPP, que vai definir o horário das aulas e a quantidade de aulas semanais. Então, assim, o que acontece? Algumas escolas, boa parte das escolas, na verdade, não há educação física no ensino noturno. E algumas instituições colocam a educação física no horário contrário, dificultando assim que os alunos tenham acesso às aulas de educação física, que favorece que os alunos peçam uma dispensa de acordo com esses critérios aqui. Então, assim, o aluno alega, de acordo com uma cultura da escola, uma política interna da escola, assina ali uma autorização de que ele cumpre, que ele é um aluno trabalhador, e aí ele é dispensado dessas aulas, ou que ele está cumprindo alguma outra atividade ali, de acordo com esses critérios aqui, o aluno acaba sendo dispensado das aulas de educação física. Mas como a lei fala da prática, e aí tem essa questão de interpretação e esse retrocesso de uma visão da educação física puramente biológica, pautado na prática. Essa semana, discutimos motivos que levam ao afastamento e à indisciplina nas aulas de educação física. De acordo com os autores, são múltiplos fatores. A legislação vigente é uma delas, e a gente já falou anteriormente sobre as aulas no contraturno e essa dispensa, em alguns casos, dos alunos noturno, que leva à inexistência da educação física no ensino noturno. Outros motivos apontado é os conteúdos repetitivos, ou seja, durante a educação básica, os conteúdos acabam por se repetir. Então, assim, o aluno vê um conteúdo no quinto ano e esse conteúdo se repete até o ensino médio. O trabalho dos mesmos esportes convencionais sendo trabalhado de forma repetitiva ao longo da educação básica, que gera um desinteresse por parte dos alunos. Outro motivo é a exclusão nas aulas. Alguns alunos sentem um insucesso ao realizar a prática da educação física, por não se sentir bom o suficiente, por vergonha dos colegas, por uma questão do próprio corpo, dessa transformação que o corpo sofre ao longo da educação básica, né? Dos alunos, acabam por os alunos se sentir essa exclusão, se auto-excluir das aulas, e em alguns casos, como as aulas são muito pautadas na prática e na concepção desses esportes tradicionais, acabam por excluir esses alunos que sentem incapaz, sente desinteresse e acaba se afastando. Outro motivo é o afastamento das meninas, por conta que durante umas aulas, as aulas que são mistas ali nos trabalhos, as meninas se sentem menos capazes que os meninos para realizar os movimentos, para participar efetivamente das práticas de educação física. Como efeito, gera uma indisciplina, né? Então, os conteúdos repetitivos, esse insucesso, geram desinteresse por parte dos alunos. Existem também alunos que não seguem regras e combinados estabelecidos na aula. Por muitas vezes, essas regras ser trabalhadas só como uma obrigação, sem que o aluno tenha, de fato, o conhecimento dos princípios, do porquê dessas regras. Então, as regras são impostas e os alunos precisam seguir, mas esses alunos não têm o conhecimento do porquê dos princípios dessas regras. Os autores, como solução dessas questões, eles apontam para o quê? Para uma diversificação da prática, então não somente trabalhar os esportes, os conteúdos de forma repetitiva, mas que há uma diversificação para que crie um ambiente mais colaborativo entre os alunos, de forma que todo mundo participe, que um aluno aprenda com o outro, assim tornando as aulas mais colaborativas, garantindo a inclusão de todos os alunos, e que as regras sejam trabalhadas de forma que os alunos entendam o porquê dessas regras, que eles tenham conhecimento dos princípios dessas regras e porque elas são elaboradas para que melhore a convivência entre os alunos e melhore essa relação entre professor e aluno. Essa semana, estudamos o texto do professor André Luiz Barroso sobre as inquietações no tratamento do esporte na educação física escolar. Então, o autor aponta. Esta semana, discutimos o texto do professor André Luiz Barroso sobre a inquietação no tratamento do esporte na educação física. O esporte como conteúdo
nas aulas de educação física. E o autor aponta para o esporte na escola. O esporte na escola, ele segue as práticas tradicionais e o ensino dos esportes tradicionais, o Quarteto Fantástico. Então, as aulas são voltadas para o treinamento esportivo, preparação para a competição. O conteúdo, os esportes convencionais. A forma é o ensinar a fazer, é o ensino da técnica e, como consequência, a exclusão daqueles alunos menos aptos, o que tem um efeito desse modelo esportivo. Gera o afastamento dos alunos nas aulas de educação física e, como consequência, também a indisciplina. Dentro dessa abordagem, as abordagens renovadoras, e o autor aponta para o esporte da escola, não o esporte na escola, o esporte que a gente vê como um treinamento, como a perfeição da prática do gesto motor, né? E, como consequência, esses esportes são trabalhados de acordo com os esportes que são televisionados. O autor aponta para o esporte como deveria ser. Como acontece, é o esporte na escola. Como deveria ser, são o esporte da escola. Dentro das abordagens renovadoras, que trata o esporte como um fenômeno sociocultural, que as aulas são como uma reflexão sobre o esporte, a sua transformação ao longo das décadas. É um ensinar sobre o esporte, trabalhando ali os conceitos, atitudes e valores. E abordar diferentes sentidos do esporte, como esporte espetáculo, esporte para competição, esporte como lazer, e que os alunos consigam, dentro dessa abordagem, apreciar a prática de diferentes modalidades. Então, assim, diversificar as modalidades trabalhadas, as modalidades esportivas, não só aquelas 4 grandes modalidades, mas diversificar a prática como os esportes de aventura e partir também da realidade dos alunos, assim, que eles possam opinar de quais serão os conteúdos que vão ser trabalhados ali. Então, essas são 2 formas de ver e trabalhar o esporte. O esporte na escola gera um afastamento, é um esporte voltado para a técnica, e o esporte da escola, como deveria ser um esporte pautado na reflexão e nas diferentes concepções do esporte, sobre democratizar o ensino, sem a excluir e de formas que todos os alunos consigam participar efetivamente, que consigam apreciar a prática desse esporte. Assim deveria ser trabalhado, como o autor sugere, o esporte enquanto conteúdo das aulas de educação física. Esta semana discutimos as relações de gênero de acordo com o texto do professor Osmar Moreira Júnior e as implicações da prática da educação física. Dentro de uma visão biologicista da educação física, uma visão biológica, as aulas de educação física até 1991 ela era separada por gênero. Após isso, as aulas se tornaram mistas e houve um grande debate dentro da área, uma grande discussão sobre essas aulas mistas. Acontece que eu não peguei esse período, minhas aulas na educação básica sempre foram mistas, mas eu sei que ainda existe até práticas até hoje, principalmente em escolas particulares, onde as aulas de educação física são divididas por gênero, onde os meninos praticam durante a aula de educação física lutas e esportes coletivos e as meninas vão para o balé, para a dança. De acordo com o autor, a diferença biológica existe e ele não quer negar, e os especialistas da área não negam essa diferença biológica, mas essas diferenças não devem ser motivos para a exclusão. Não deve ser motivo para a exclusão, principalmente quando ela está pautada nessa construção social do que é o gênero e nos papéis de gêneros impostos socialmente. Os meninos, desde o nascimento, eles são incentivados às práticas esportivas, aos movimentos mais tidos como ousados, a correr, a brincar, a subir em árvore, a descer e praticar atividades físicas assim, mais tidas como mais intensa, mais agressiva, enquanto que as meninas são incentivadas a brincadeiras do cuidado. Isso reflete nas aulas de educação física, porque quando o aluno chega ali no primário, no ensino fundamental 1, os meninos têm um repertório motor mais diversificado, enquanto as meninas são mais inibidas, mais contidas nas aulas. E se o professor não tem uma visão problematizadora para trabalhar essas diferenças e os conflitos que surgem ali, pode acarretar uma exclusão das meninas. As meninas ficam ali só como uma espectadora das aulas e não ter as mesmas oportunidades de desenvolvimento motor e acesso aos conteúdos que os meninos. O autor aponta para
O autor aponta que essas diferenças devem ser como uma possibilidade de aprendizagem. Então, toda vez que surgir assim, esses conflitos, o professor, enquanto mediador, problematizar esses marcadores sociais de gênero junto com os alunos, criar estratégia para enfrentar a exclusão, garantindo assim que as aulas tenham um maior foco na equidade, que as meninas tenham acesso, que os meninos possam também ter acesso a práticas diversificadas e não somente ali nos esportes convencionais, porque não somente as meninas sofrem com essas questões de gênero, como os meninos, porque parte-se do pré-disposto que os meninos, todos os meninos só gostam de esportes coletivos, só gostam de esportes tidos como esportes mais agressivos, que os meninos não podem dançar, não podem praticar uma ginástica, e há essa divisão do que é esporte de menino e esporte de menina. Então, o professor precisa adotar uma postura para quebrar esses paradigmas, para problematizar esses marcadores sociais de gênero com o intuito de romper essas barreiras, para que as aulas sejam tanto atrativas, tanto para as meninas quanto para os meninos, e que ambos possam desfrutar dessas práticas esportivas, desses conteúdos, né, dessas práticas corporais de movimento, garantindo assim o respeito entre os limites do seu próprio corpo e os limites do outro, e reconheçam essas diferenças de forma positiva. Iniciamos a sétima semana com a discussão do texto de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido, não como uma problemática da educação física, mas como uma possibilidade de ensino, onde os temas geradores geram uma ação-reflexão sobre a prática, numa pedagogia pautada no diálogo e na escuta significativa, onde os temas eles surgem da realidade do aluno, tornando mais significativo para esses estudantes, com um significado muito maior dentro do processo de ensino-aprendizagem. Esses temas geram uma reflexão crítica e reflexiva sobre essas questões, o que ocorre numa transformação com o objetivo de uma transformação social. Então, dentro da educação física, a tematização da cultura corporal de movimento, trabalhar esses temas de acordo com a realidade do aluno, numa ação mais crítica reflexiva, buscando romper com barreiras, romper com tabus, romper com questões que surjam ao longo desse processo de ensino-aprendizagem, o que torna esses temas geradores, esses conteúdos, mais significativo para o aluno, porque são temas que o aluno tem um significado maior, porque são temas ali pautados no dia a dia. Então, o texto de Paulo Freire, como um método de ensino, é uma das possibilidades de trabalhar e problematizar esses conteúdos da educação física, tornando-o mais atrativo para os alunos, mais significativo dentro do processo de ensino-aprendizagem.